Excelentíssimo, reverendíssimo Sr. Pároco de São Gonçalo e São Veríssimo, Padre José Manuel, excelentíssimo Sr. Vereador e Vice-Presidente da Câmara, Dr. Jorge Mendes, caro amigo e Presidente do Grupo de Amigos da Biblioteca Museu Municipal de Amarante, professor Júlio Cunha, deixe-me ressalvar a presença também de uma amiga e responsável pela Biblioteca de Amarante, Dr. Maria José, que o seu trabalho também foi indispensável para esta apresentação. Minhas senhoras e meus senhores, eu canto de um varão santo a santa e ditosa sorte. Canto um prodígio de espanto, quanto a vida, canto a morte, e os milagres, enfim, canto. Não é a harmonia grave de canto heroico e suave das águias da poesia. É uma fraca harmonia de uma pobre e simples ave. Com estas palavras, o autor Francisco Lopes inicia ao que poderemos chamar um hino à vida e obra de São Gonçalo de Amarante e o enfeitam de 1000 palavras perfumadas e flores requintadas. Falo de uma forma amorosa, apaixonada e crente, como se fosse uma oração que devesse ser cantada para chegar mais alto e mais longe, ecoando pelo céu sem fim e afervorando anjos e querubins para que eles também glorifiquem este nosso tão querido santo. Este livro, publicado pela primeira vez com a Igreja Matriz da nossa cidade já construída, se bem que sem torre cineira, nem a fachada lateral que hoje lhe conhecemos, e onde São Gonçalo é orago de pleno direito, é bem a expressão da imensa devoção que a população lhe dispensava, não só a de Amarante, mas também a toda a região circunvizinha, sem nos esquecermos do grande contributo da coroa na pessoa del rei Dom João III. Este culto, talvez o de maior dimensão, é expresso a santos locais, com as várias formas de manifestação, sendo de realçar os clamores e as novenas, constituídas por grupos de devotos penitentes, algumas vezes amortalhados, cumpriam os seus votos seguindo os seus ritos e costumes, tradições que se foram perdendo um pouco no tempo, quiçá por deslizamento da fé. Freitas de Sousa refere alguns dos muitos milagres que São Gonçalo fez, dizendo a dado passo, os que fez por toda a terra dentro do Uriminho, em matéria de meninos e homens quebrados. Esta palavra de homens quebrados hoje não se usa muito, porque ao tempo, eu me lembro de crianças, falar muito em homens rendidos, que é a mesma coisa, e que no teto da estátua jacente de Capela de São Gonçalo, lá embaixo na nossa igreja, existe precisamente uma pintura que faz referência a este pormenor físico. O culto a São Gonçalo é vário e tradicional e chegou até aos nossos dias envolto em histórias e lendas, aliado a aspectos que remontam ao povoamento destas paragens e estão ligados ao culto da fertilidade, na ancestralidade dos povos e gentes que estavam esquecidos e que com São Gonçalo, santo casamenteiro, voltaram a renascer. Atenda-se à distribuição dos figos após a celebração litúrgica no seu dia 10 de janeiro e na doçaria popular com a malícia que todos lhe conhecemos. Mas a doçaria não se fica por aqui. E se São Gonçalo é associado a uma doçaria pobre e rústica, saída da imaginação popular, não deixa por isso de estar ligado a uma doçaria mais aristocrata e desta vez pelas mãos bentas das freiras de Santa Clara, que com ovos das suas galinhas fabricaram talvez o mais doce e sensual doce conventual de Amarante, o doce de São Gonçalo, ou como algumas doceiras e doceiros lhe chamam, as queijadinhas de São Gonçalo. Quem é que nunca cerrou os olhos ao saborear este santo doce? São estes pormenores que associam São Gonçalo, a terra, o casamento e o céu, de uma forma genesíaca, acompanhado simbolicamente pela oferta de votos em cera, com as mais variadas partes do corpo e pela maneira como homens e mulheres tantas vezes abraçam e beijam a sua estátua jacente, tão desgastada que está, e agradecidos a cobrem de cravos e de afagos. São Gonçalo, o autor a isso se refere, quando chegou a terras de Amarante,
acolheu-se numa ermida em ruínas, e dela fez a sua casa e o seu local de oração e de doutrinação. Reconstruiu uma igreja, não só no sentido e aspecto físico da palavra, mas acima de tudo no sentido espiritual e de missão. Calcorreando as agrestes veredas do Marão, contatava com a população, muita dela rude e descristianizada, trazendo-as pela palavra de volta aos bons costumes da moral e do Evangelho, valendo-lhe o popular epíteto de casamenteiro das velhas, quem sabe, das de ovelha, por ter, com a sua ação evangelizadora, regularizado relações de muitos anos e de cama e mesa. Reconstruiu uma velha ponte que se encontrava havia séculos demolida pelos arremessos do Tâmega e por isso intransitável e que impedia o seguro e normal atravessamento do rio, pondo em causa o desenvolvimento do lugar e impedindo que a palavra que ressoava na pequena ermida chegasse ao bom povo maronês e tamicense. Frei Luís de Sousa, quando se refere a Amarante e a São Gonçalo, afirma Amarante ser um ermo. No entanto, com a reconstrução da ponte e segundo António de Sousa Machado, deve-se fenómeno natural ao povoamento começou a deslocar-se no sentido da ermida e da ponte e aquele lugar que São Gonçalo encontrara pitoresco e isolado veio a transformar-se no centro de Amarante. Mas São Gonçalo, ao empreender os trabalhos da ponte, uma multiplicidade de estorvos teve que enfrentar, muitos deles tão difíceis e arrojados que, segundo alguns entendidos, só com a mão de Deus seria possível solucionar, criando uma obra de santidade que levou a construir uma ponte espiritual que uniu e une corações, salvou e salva almas, em suma, ligou e liga o céu e a terra como um eterno arco-íris. Este livro é mais um voto eloquente com que o autor quis honrar São Gonçalo, santo polivalente que desde meados do século XIII tem vindo a levar Amarante às mais recônditas nações e lugares e, tal como ontem, hoje continua a ser o seu melhor e mais importante embaixador. Se ele foi e é o advogado e casamenteiro, não deixa de o ser ainda mais o confidente na procura e solução de situações de um cotidiano de imprevistos, de aflições e angústias, onde cabe a fé, e que o autor há 400 anos, porque é dessa data que é a primeira edição deste livro, tão bem soube descrever em versos autossilábicos, ressalvando no fim os milagres, tantos deles por nós desconhecidos e que hoje nos direcionam para uma devoção assente nos seus exemplos de vida e amor ao próximo. Excelentíssima mesa, minhas senhoras, meus senhores. 3 edições teve este livro no século XVII e ainda 2 reedições no século XIX, que ao tempo era preciso frisar serem íntegras e fidedignas e que hoje, graças ao saber dos homens, é possível apresentar em facsimile para que o original possa ser salvaguardado dos arrojos do tempo e da incúria dos homens. E este novo exemplar, agora apresentado, pode e deve ser manuseado e lido com a delicadeza e a liberdade que cada um lhe queira dispensar, sem pôr em causa a integridade física daquele que viu a luz do dia em 10 de janeiro de 1893 e que hoje se encontra rica e devidamente acondicionado e restaurado, que me apraz registar e agradecer à Gráfica do Norte, na pessoa do seu proprietário e amigo Manuel Carneiro, e do caro Jorge Ribeiro pelo trabalho de grande qualidade e amor com que o agraciaram. Pode-se apreciar a belíssima caixa que o vai guardar in eterno na nossa biblioteca, folheada ou recoberta a folha de ouro, que enriquece o livro. O livro foi totalmente restaurado, tem uma apresentação extraordinária e, portanto, além de ser um rico livro, ficou ainda muito mais rico do que aquilo que seria. O autor Francisco Lopes, livreiro e encadernador em Lisboa, segundo Pereira Caldas,
foi no século XVI, na poesia lírica, o que no século XV fora Luís de Camões na poesia epopeica, e que não haverá ninguém que o não ache natural e singelo, fluente e insinuante, em suma, popularíssimo de alma e coração. Sabe-se que Francisco Lopes tem várias obras publicadas em poesia, umas patrióticas e outras ao divino, e nestas sabemos o suficiente para o aceitarmos como um afeiçoado do nosso São Gonçalo e lhe dispensarmos os agradecimentos bastantes por nos ter legado um bem tão precioso que enriquece não só a história do nosso santo padroeiro, mas também a toda a história de Amarante. Não vislumbro o tempo em que se falará de São Gonçalo sem se falar de Amarante, ou vice-versa, tão ligados umbilicalmente que estão, pelo que creio que esse tempo perdido no tempo jamais, enquanto houver homens, chegará. Que este livro seja uma companhia agradável e leiam-no como quem diz uma oração, pois, apesar do seu corpo se nos apresentar pequeno e franzino, possui uma alma que abraça os confins da terra e a imensidão dos céus. Muito obrigado pela vossa atenção e quero informar-vos que, para encerrar este nosso encontro e apresentação do livro, vamos ouvir o grupo coral da Paróquia de São Gonçalo com um hino belíssimo ao nosso santo e, no fim, no bar, à saída, teremos um copo de refrigerante para nos matar um pouco a sede. Muito obrigado.